Por que Deus te acorda às 3 da manhã? Um aviso bíblico assustador que você precisa saber. Você já acordou do nada às 3 da manhã, com uma sensação estranha. O quarto silencioso, o mundo lá fora parado, mas algo dentro de você parece inquieto. Seu coração bate um pouco mais forte, como se algo invisível estivesse chamando sua atenção. Isso não é coincidência. Ao longo da história, esse horário tem sido cercado de mistério e significado. Algumas culturas acreditam que é o momento em que o véu entre o mundo espiritual e o mundo físico se torna mais fino. Mas e se eu te disser que a Bíblia pode esconder pistas sobre o verdadeiro motivo de Deus te acordar às 3 a.m.? Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Muitos ignoram esse sinal e voltam a dormir. Mas e se esse despertar fosse um chamado divino? E se, nesse exato momento, algo estivesse acontecendo no reino espiritual e você precisasse estar alerta? Para entender isso, precisamos olhar para um dos padrões mais misteriosos da Bíblia. Se as 3 da manhã fossem apenas um horário comum, por que tantas pessoas ao redor do mundo relatam acordar nesse exato momento, sentindo uma presença ou uma inquietação inexplicável? A resposta pode estar na Bíblia. Na tradição judaico-cristã, o período entre as 3 e 4 da manhã é considerado um tempo de profunda batalha espiritual. No Evangelho de Mateus, vemos que Jesus foi traído e preso durante a noite, possivelmente nesse mesmo período. A escuridão sempre foi associada a momentos de provação e tentação. Mas há algo ainda mais intrigante. Muitos textos bíblicos sugerem que Deus se manifesta na madrugada para revelar mistérios e dar direcionamentos. O próprio rei Davi escreveu no Salmo 119: "À meia-noite me levanto para te louvar." Isso significa que existe uma conexão entre o despertar inesperado e um chamado celestial. Mas qual seria o propósito de Deus ao interromper seu sono? A resposta pode estar nas histórias daqueles que receberam mensagens divinas na calada da noite. Desde os tempos antigos, Deus escolheu a madrugada para falar com os homens. Um dos exemplos mais famosos é o do jovem Samuel. Enquanto dormia no templo, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Ao acordar, correu até Eli, o sacerdote, achando que era ele quem o chamava. Mas Eli percebeu que era algo muito maior. "Se ouvir a voz novamente, diga: 'Fala, Senhor, pois o teu servo ouve'", orientou o sacerdote. E foi assim que Samuel recebeu sua primeira grande revelação de Deus. Outro caso marcante é o de Jacó, que teve um encontro sobrenatural enquanto dormia. Em seu sonho, viu uma escada que conectava o céu e a terra, com anjos subindo e descendo. Quando acordou, exclamou: "Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Será que o seu despertar às 3 a.m. poderia ter o mesmo significado? O que aconteceria se, ao invés de ignorá-lo, você buscasse entender o que Deus está tentando te mostrar? Talvez Ele esteja revelando algo que pode mudar sua vida para sempre. Mas antes de sabermos como decifrar esse sinal, precisamos entender o que esse horário realmente representa no mundo espiritual. Por que exatamente esse horário? O que faz com que tantas pessoas relatem experiências espirituais entre 3 e 4 da manhã? Algumas tradições sugerem que esse é o momento em que as forças do bem e do mal estão em maior confronto. A Bíblia nos dá pistas sobre isso. Em Lucas 22:53, Jesus diz: "Esta é a vossa hora e o poder das trevas." Ele estava falando justamente sobre o período da noite em que sua traição estava sendo tramada. E não é à toa que, durante séculos, muitas religiões consideram essa hora como um tempo de intensa atividade espiritual. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Ao mesmo tempo que é um horário de batalha, também pode ser um horário de revelação e vitória. Se Deus está te despertando às 3 a.m., pode ser porque Ele quer te mostrar algo crucial. Mas será que essa mensagem é um aviso, uma proteção ou um chamado para agir? Para descobrir,
precisamos entender um dos fenômenos mais assustadores ligados a esse horário. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. Se você já acordou às 3 da manhã sentindo uma presença estranha, um arrepio inexplicável, ou até mesmo uma sensação de paralisia, saiba que você não está sozinho. Relatos de pessoas que experimentam pesadelos intensos, sombras no quarto ou uma pressão no peito nesse horário são mais comuns do que se imagina. Mas será que isso tem uma explicação espiritual? Na Bíblia, encontramos referências ao fato de que o mundo espiritual está em constante atividade, tanto para o bem quanto para o mal. Em Efésios 6:12, lemos: "Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso." E se as 3 AM forem um horário em que essas batalhas invisíveis se intensificam, muitos estudiosos apontam que rituais ocultos e práticas espirituais malignas costumam ocorrer nesse período, uma espécie de oposição à oração da madrugada. Mas há algo que poucos percebem. Se Deus permite que você acorde nesse horário, pode ser porque Ele quer que você tome uma atitude. Mas qual? Antes de descobrirmos como reagir, precisamos entender o que esse chamado pode significar para sua vida. Deus sempre usou sinais para alertar e guiar seu povo. E se esse despertar às 3 da manhã não for apenas uma coincidência, mas um aviso? Muitas vezes, somos tão consumidos pela rotina que ignoramos pequenos sinais que poderiam mudar nosso destino. Na Bíblia, encontramos diversas ocasiões em que Deus falou através de sonhos e visões. José, por exemplo, recebeu uma revelação crucial sobre o futuro do Egito por meio de um sonho. Daniel interpretou visões que mudaram os rumos de reinos inteiros. Mas e se Deus estivesse tentando se comunicar com você da mesma forma? O despertar, na madrugada, pode ser um chamado divino para que você preste atenção em algo que está ignorando. Pode ser um alerta para mudar sua direção, uma resposta para uma pergunta que você tem feito há tempos, ou até mesmo uma proteção contra algo que está por vir. Mas como saber se esse chamado é realmente de Deus? Para isso, precisamos entender um dos maiores segredos da espiritualidade: o poder da oração na madrugada. Vamos continuar. Mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Imagine que você acorda às 3 AM e, ao invés de tentar voltar a dormir, decide fazer algo diferente. Se ajoelha e começa a orar. O que poderia acontecer? Na Bíblia, vemos que os maiores momentos de conexão com Deus aconteceram na madrugada. Jesus frequentemente se retirava para orar durante a noite. Em Marcos 1:35, lemos: "De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando." Se o próprio Filho de Deus escolheu esse horário para falar com o Pai, será que não há um motivo para isso? Muitos relatos de pessoas que começaram a orar quando acordavam na madrugada mostram que esse simples ato transformou suas vidas. Algumas receberam respostas imediatas, outras sentiram uma paz inexplicável, e algumas até foram protegidas de situações perigosas sem nem perceber. Mas há algo ainda mais profundo nisso: a importância de estar vigilante espiritualmente. Por que será que tantos profetas e santos da Bíblia insistiam em vigílias na madrugada? Se há um padrão claro nas Escrituras, é o fato de que Deus honra aqueles que estão atentos espiritualmente. Os antigos profetas, patriarcas e seguidores de Cristo tinham o hábito de vigiar durante a noite. Mas por quê? O próprio Jesus deixou um alerta poderoso aos discípulos quando disse: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Mateus 26:41. Ele sabia que a madrugada era um momento crucial de batalha espiritual e que, muitas vezes, os maiores ataques ocorrem quando estamos despreparados. Mas há algo mais intrigante nisso tudo.
A madrugada não é apenas um tempo de guerra espiritual, mas também de revelação. Você já teve um sonho tão vívido que parecia real? E se esse sonho fosse uma mensagem vinda do alto? Para entender melhor, precisamos mergulhar nos mistérios dos sonhos e visões. Você já teve um sonho tão real que parecia mais do que apenas uma imaginação? Algo que deixou uma sensação estranha, uma mensagem oculta que parecia ter um significado mais profundo? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que receberam mensagens divinas através de sonhos. José, filho de Jacó, teve sonhos proféticos sobre seu futuro. O faraó do Egito recebeu um aviso sobre a fome que viria. Daniel decifrou mistérios profundos a partir de visões que Deus revelou. Agora, imagine que Deus esteja tentando falar com você, mas o único momento em que você está realmente receptivo é na madrugada, quando tudo está silencioso e sua mente não está distraída com o caos do dia. E se o seu despertar às 3 a.m. for um convite para ouvir algo que pode mudar sua vida? Mas como saber se um sonho é apenas fruto da imaginação ou se é uma mensagem real? Como interpretar os sinais? A resposta pode estar em um dos maiores mistérios espirituais: a batalha entre a luz e as trevas. Se existe um chamado divino para despertar na madrugada, também há um motivo pelo qual muitos sentem medo nesse horário. A Bíblia deixa claro que existe uma batalha constante entre o bem e o mal. E essa guerra não acontece apenas no mundo físico, mas no espiritual. Em Daniel 10, o profeta relata um momento intrigante. Ele orou por dias seguidos sem resposta, até que um anjo apareceu e disse que sua oração havia sido ouvida desde o primeiro dia, mas que ele foi impedido por forças espirituais malignas no caminho. Isso significa que, enquanto oramos ou buscamos respostas, há resistência no mundo, invisível. Se Deus está te acordando às 3 a.m., pode ser porque você precisa agir. Pode ser para orar, interceder por alguém ou até mesmo se proteger de algo que você ainda não consegue ver. Mas como saber exatamente o que fazer? A chave está no discernimento espiritual. Muitas pessoas ignoram sinais espirituais porque não sabem identificá-los. Mas e se houvesse formas de perceber quando Deus está tentando se comunicar? O primeiro passo é observar padrões. Se você acorda repetidamente às 3 a.m., isso pode ser um sinal. Se isso vier acompanhado de sonhos estranhos, sentimentos intensos ou até eventos no seu dia que parecem estar conectados, talvez seja a hora de prestar atenção. Outro ponto essencial é a sensação que acompanha o despertar. Você sente paz ou inquietação? Há uma presença reconfortante ou algo que te assusta? Deus nunca traz confusão ou medo, mas Ele pode estar alertando sobre algo. E se, ao invés de ignorar esse chamado, você começasse a responder? O que aconteceria se você transformasse esse momento em um tempo de oração e revelação? Para encerrar essa jornada, precisamos entender o que pode acontecer quando você responde ao chamado divino. A maior pergunta que fica é: e se você começar a agir quando Deus te acordar às 3 a.m., o que pode mudar na sua vida? A resposta pode estar naqueles que decidiram escutar. Muitos relatos mostram pessoas que começaram a orar quando despertavam e de repente viram milagres acontecendo. Respostas que pareciam impossíveis surgiram. Direcionamentos foram dados. Sonhos começaram a fazer sentido. Se Deus está te despertando, não é por acaso. Pode ser um alerta, uma oportunidade ou um chamado para algo maior. A única pergunta que resta é: quando Ele te acordar novamente, você vai ignorar? Ou vai atender o chamado? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.